Crimes na Amazônia. O Senado abriu uma comissão temporária para investigar a alta criminalidade na região norte após os assassinatos de Dom Phillips e Bruno Araújo. De Brasília, os detalhes com Yasmin Costa. A Comissão Externa do Senado terá 60 dias para concluir os trabalhos. Os parlamentares vão investigar a morte de Dom Phillips e Bruno Pereira. 9 senadores fazem parte do grupo e vão atuar em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, inclusive fazendo investigações in loco. O presidente do colegiado, o senador Randolfo Rodrigues, confirmou que a intenção é apurar também o aumento da criminalidade na região. Além de conduzir e acompanhar as investigações sobre o caso Dom Phillips e Bruno Pereira, a razão dessa comissão é também acompanhar e apresentar um diagnóstico do aumento da violência contra indígenas, populações tradicionais, ribeirinhos, que tem ocorrido na região amazônica. Os primeiros depoimentos foram marcados para esta quarta-feira. Os parlamentares vão ouvir representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari e o ministro da Justiça, Anderson Torres. O relator da comissão externa, o senador Nelsinho Trade, confirmou que o ministro da Justiça se colocou à disposição dos parlamentares. Que nós possamos, se assim for o encaminhamento dessa comissão, ir até o Ministério, todos os membros da comissão, numa reunião que pode ser semipresencial também, com a participação dos outros colegas, e lá ele reuniria todo o staff da Polícia Federal, na pessoa do seu diretor-geral, Dr. Marcos, junto com seus colaboradores que estiveram nesse caso, para prestar todos e quaisquer esclarecimentos a respeito dessa matéria. A polícia trabalha agora para esclarecer os reais motivos deste crime. Por enquanto, a PF descarta um mandante para os assassinatos. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, voltou a lamentar as mortes, mas criticou a postura daqueles que culpam o governo federal por esses acontecimentos. Se tiver algum mandante, né, como a polícia está tentando apurar, e a polícia está fazendo um trabalho muito bom, tanto que em curto espaço de tempo prendeu os principais suspeitos, além de já ter localizado os corpos, já localizar a embarcação, né, vai aparecer se é um mandante. Mas se é um mandante, é um comerciante da área que estava se sentindo prejudicado pela ação, principalmente do Bruno e não do Dom, né? O Dom entrou de gaiato nessa história. Até o momento, 3 suspeitos já foram presos por envolvimento nas mortes de Dom e Bruno. Amarildo de Oliveira e o irmão Osinei de Oliveira, além de Jefferson da Silva Lima, que se entregou no último sábado depois de ter o mandado de prisão expedido pela Justiça do Amazonas. A PF também investiga outros 5 suspeitos de participarem da ocultação dos corpos. Diogo Schelp, essa CPI pode ser bem-vinda, bem-intencionada ou pode ter intenções puramente políticas? O que é preciso descobrir sobre o que aconteceu com os dois na Amazônia? Em primeiro lugar, é preciso esclarecer o caso inteiramente, não ficar satisfeito com as primeiras evidências, com os primeiros indícios dessa investigação. Não se pode, por exemplo, descartar a possibilidade de que o crime tenha tido um mandante ou algum interesse mais amplo de organizações criminosas na região. Em segundo lugar, obviamente que todo estudo, todo levantamento de dados que possa servir para embasar políticas públicas, para resolver o problema da criminalidade, ou pelo menos mitigar a violência associada a essa criminalidade na fronteira, ali nessa região da Amazônia, é bem-vinda, ainda que possa vir um pouco tardia, né? Porque, de fato, já existem alertas há bastante tempo de que a região estava a Deus dará, de que a presença do Estado estava diminuindo cada vez mais nessa região. Inclusive com a conivência, com a existência, por exemplo, de garimpeiros ilegais, pescadores ilegais, caçadores ilegais e outras atividades criminosas, narcotráfico, tráfico de armas e assim por diante. A gente pode fazer um paralelo aqui com a ausência de Estado, por exemplo, nos morros cariocas, né? Que critica-se muito quando há decisões judiciais que impedem a polícia de fazer operações para combater o crime e para ter a presença do Estado nesses lugares. Da mesma forma, deve-se criticar quando há uma negligência, uma disposição de deixar esses espaços abertos, um vácuo, para que sejam preenchidos por criminosos. Isso vale para a Amazônia, isso vale também
para Morros Cariocas. O Estado não pode abdicar de ter a sua presença garantida e dar aos cidadãos a segurança que eles merecem. Cristina, qual pode ser a contribuição desta comissão do Senado? Isso vem, claro, no calor da hora com o que aconteceu na Amazônia, mas é sempre importante uma investigação e um apoio àquela região? Olha, as CPIs têm papel importante quando elas efetivamente se dispõem a investigar, que é o que o próprio nome diz, né? A investigar algo desde que já não esteja sendo feito um esforço concentrado por parte dos órgãos responsáveis por investigação. Por que eu digo isso? Porque órgãos responsáveis por investigação, seja a polícia, seja o Ministério Público, tem mais infraestrutura e mais know-how pessoal mais especializado do que senadores, do que deputados federais que vêm de todas as esferas da vida pública e da vida profissional, não necessariamente das esferas policiais e investigativas. A gente vê CPIs sendo transformadas em palco aí, ou em circo, o que é pior, como aconteceu com o caso da Covid, por motivos meramente ideológicos e políticos, e vai desmoralizando essa alternativa de investigação que poderia sim ser feita pelos parlamentares. É lamentável que os parlamentares que têm essa incumbência legal de fiscalizar o poder público se ausentem de fiscalização em momentos importantes, como disse o Diogo aí, quando vai se esvaindo a presença pública em determinados pontos do território nacional e o narcotráfico, o crime organizado e até ONGs ligadas a narcotráfico e a crime organizado tomam conta do pedaço. E só lembrando que a Amazônia não é de hoje que está sendo mal fiscalizada, é de décadas. Faz muito tempo que acontecem assassinatos horrorosos como esses que a gente viu agora recentemente e pouco se fala e jamais tenta se colocar politicamente a culpa, como está sendo feita agora, tentando criminalizar o presidente Bolsonaro ou o atual governo por essas mortes, o que obviamente não é real, não é verdadeiro. Mas vamos acompanhar, ver até onde os parlamentares conseguem chegar com essa investigação.